O título da mensagem de hoje é A Grande Revelação, e ela está baseada em Hebreus capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 4. O texto diz assim: Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A carta toda, aí direcionada aos hebreus, vai mostrar que Jesus é maior do que os anjos, maior do que a lei, maior do que o intermediário da lei, que foi Moisés, maior do que os sacerdotes, é maior do que tudo. Na verdade, Jesus é a grande revelação de Deus. Meus amigos, a Bíblia é muito clara ao mostrar que Deus, em sua bondade e misericórdia, se revelou e se revela a nós, pobres normais. Não somos nós que conseguimos descobrir Deus. Ele se revela. Ele revela a sua vontade e revela também a sua própria pessoa, quem ele mesmo é. Olha que coisa extraordinária. E uma das formas pelas quais ele se revela, se mostra a nós, né? Certamente é a natureza. Como, por exemplo, lemos lá no Salmo 19, uma parte do Salmo 19 mostra Deus se revelando por meio da natureza e outra parte se revelando por meio da palavra escrita. Mas por meio da natureza, de 1 a 4, diz assim, não só de 1 a 4 da natureza, mas pelo menos 1 a 4, a primeira parte eu quero ler, diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. A Bíblia é muito clara em mostrar isso aqui. É uma pessoa normal contemplar o céu, a terra, o mar, as florestas e a criação em geral e concluir que tudo surgiu por acaso, por algum processo natural, sem a intervenção de uma mente muito superior à nossa, precisa ter uma fé extraordinária no elemento acaso. Com certeza, fé muito maior do que os cristãos em geral têm ao reconhecer Deus como o Criador de tudo. Haja fé para crer em um acaso destes. Mas, meus amigos, de acordo com o texto bíblico da meditação de hoje, até o momento em que o escritor estava produzindo aquele texto, Deus já havia se revelado de muitas maneiras, por meio dos profetas, como ele diz no texto que lemos. E para comprovar esta verdade é só fazer uma leitura atenta do Antigo Testamento, onde encontramos vários registros sobre Deus se revelando e revelando a sua vontade ao povo, dando aos profetas, por exemplo, visões, sonhos, pregações, interpretações de fatos históricos e outras formas diversas de revelar exatamente quem ele é e o que ele quer também. Mas em especial, na época próxima da vida do autor de Hebreus, lá no primeiro século de nossa era, Deus nos deu a grande revelação sobre ele mesmo, seu Filho Jesus. Jesus é a grande revelação de Deus. Como bem mostra ali o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3, Jesus é a expressão exata de quem e o que é Deus. De quem é Deus e do que é Deus. Em outras palavras, quem vê Jesus, vê Deus. Como o próprio Jesus afirmou a Filipe,
Lá em João capítulo 14, do 8 ao 11, Jesus se despedindo aqui dos discípulos, responde uma pergunta de Felipe e mostra exatamente o que este texto de Hebreus está mostrando. Diz lá em João 14, do 8 até o 11, Felipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Olha aqui, que texto marcante. Sim, Deus não é um ser que vive longe, como diz uma antiga canção, né? Vive longe, sem se importar comigo, se escondendo na imensidão do universo que Ele mesmo criou e que Ele mesmo sustenta. Não, de maneira nenhuma. Ele se revela de muitas maneiras e, em especial, Ele se revela por meio do seu Filho Jesus. Assim, quem deseja, então, conhecer Deus profundamente, em especial, precisa olhar para os evangelhos, que nos dão uma boa amostra dos atos, ensinos e pensamentos de Jesus, a grande revelação de Deus aos homens. Quem conhece Jesus, conhece Deus.